noite como essa para a gente adorarmos ao Senhor. Amém? Eu creio que Deus tem uma palavra para o nosso coração. Pega a sua Bíblia. Segunda Epístola ao relato de João. Se quiser encontrar mais perto, abre Apocalipse e começa a voltar. Você vai encontrar o livro de Judas, terceira, segunda João. Glória a Deus. Apocalipse, voltando, você encontrará a segunda epístola de João, que não tem nenhum capítulo. É 13 versículos e 303 palavras. Deus tem algo muito especial em nosso coração. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Amém. A partir do seu verso de número 4, segunda epístola de João, a partir do seu versículo de número 4, o título nos diz: amor fraternal, ponto, falsos doutores. Amém? Lemos a partir do versículo 4. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhor, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. Versículo 6. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Versículo 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Versículo 8. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado. Olhai por vós mesmo, para que não percamos o que temos ganhado. Antes, recebamos o inteiro galardão. Versículo 9. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa. Versículo 10, repetindo: se alguém vem ter convosco e não traz esse ensinamento, não recebais em casa, nem tampouco saudeis. Versículo 11: porque quem o sauda tem parte nas suas más obras. Tendo muito que escrever, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar de boca a boca, para que o nosso gozo seja cumprido. Salva-te os filhos de tua irmã, a eleita. Amém. Glória a Deus, aleluia.
seja, Senhor, o meu conhecimento, mas eu te invoco aqui agora. Revela-nos, Senhor, a tua inspiração dentro das Sagradas Escrituras. Venha falar conosco, meu Deus, do jeito que o Senhor deseja nessa noite. Abre a janela dos céus, que o Senhor possa falar em nossos corações. Todo espírito da distração seja frustrado agora. Toda mente dispersa e todo coração endurecido, que possa receber a tua palavra. Trabalha de maneira sobrenatural através da tua palavra. Nós te pedimos. Pode se sentar? Esse é um momento muito especial. Se possível, coloque o seu celular em modo avião. Coloque em modo avião, que todo demônio terrível. Às vezes ninguém está morrendo, aí cai a notificação, não é uma propaganda. Aí a pessoa vai lá e perde a bênção, perde o que está sendo ministrado, para ir lá enfiar o nariz naquele celular. Já põe ele de lado aí. Evita ficar conversando, porque é um momento especial da palavra. Ela liberta, ela enche. Então, vamos ter prudência quando entrarmos na casa do Senhor. Guardar nossos pés, porque aonde nós pisamos é lugar que nós devemos ter reverência, não pastor, não pregador, mas a palavra de Deus. Glória a Deus. Eu não sei se vocês perceberam, mas a segunda epístola de João, ela não tem nem sequer um capítulo. Ela tem 13 versículos e 303 palavras. Essa segunda epístola de João, ela é composta, como eu disse, de 13 versículos com 303 palavras. Ela faz parte das chamadas cartas gerais, não obstante ser dirigida à senhora eleita. A expressão senhora eleita tanto se aplica aqui a uma pessoa física como a uma igreja. Então, literalmente, João, ele estava se referindo e se dirigindo a uma senhora, pessoa física, e alguns dos seus filhos, provavelmente viúvo, pois não faz menção de seu marido. Amor e verdade são o tema principal dessa segunda epístola. Só que nessa noite eu tenho 3 aplicações a qual nós nos revelamos enquanto eu estava de joelhos no quarto. O tema é as 3 importâncias do Evangelho: amar, obedecer, perseverar. Amar quem? O seu filhinho querido? O seu sobrinho? O seu neto? Não. Amar uns aos outros. Obedecer a quem? Os pensamentos que você tem nessa sua caixinha, que esse pensamento que é pequeno. Obedecer a quem? As vozes que falam no teu interior e você pensa, é desse jeito que eu acho que é esse jeito que eu vou seguir. Não. Obedecer a Deus. Perseverar no quê? Na vida fria, vazia, mundana? Não. Perseverar na doutrina de Cristo Jesus. Glória a Deus. Esses 3 temas que eu quero abordar aqui. As 3 importâncias do Evangelho: amar uns aos outros, obedecer a Deus e perseverar na doutrina de Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Não perca isso de vista. Nós vemos que a epístola aqui ela se divide em 2 seções. A primeira é o caminho da verdade, do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 6. A segunda é os falsos mestres e as saudações, do versículo 7 até o versículo 13. Mas no versículo 4 nós vemos a Sagrada Escritura nos dizendo: muito me alegro por achar que alguns de teus
Hoje em dia, é uma tristeza que o que tem de membro andando na mentira, enganando a si mesmo, enganando uns aos outros e achando que Deus está à mercê de uma vida dessa, que a pessoa se engana, pensa que está enganando a Deus e acha ainda que vai morar no céu. Olha só como ele inicia, irmãos. Deixa essa Bíblia aberta. Versículo 4: muito eu me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. As pessoas hoje aqui estão sendo pegas pelo Deus do século presente, que cega dia após dia o entendimento dos incrédulos, que às vezes estão sentados nos bancos como esse de madeira, que muitas das vezes não acredita na palavra mais de Deus, não bota fé mais nas coisas que vem de cima. Então João, aleluia, o apóstolo amado, o discípulo amado, que aleluia andava com Cristo, ele está dizendo: eu ainda posso me alegrar, porque eu acho, talvez ele não tenha certeza. É como nessa noite, eu penso João dizendo, por achar que alguns de teus filhos ainda eles permanecem andando na verdade. Mas sabe qual que é a verdade? Tem tanta mentira no nosso meio, disfarçada de verdade, tem tanta corrupção nos últimos dias, a qual as pessoas não estão vendo, que o Deus do século presente, não estou atribuindo agora para ele, Deus do século presente não quer dizer que ele é divino como Pai, mas está dizendo que é aquele que está regendo essa humanidade no século XXI, por causa de uma vida fingida diante de Deus. Será que tem alguém andando na verdade? A própria palavra vai nos revelar. Versículo 5: e agora, Senhor, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo, sabe aquele lá? Aquele mesmo desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. É fácil você querer amar o teu filho, querer idolatrar o teu filho. Se não idolatrar o teu filho, tu não tem parte com Deus. Porque o maior de todos os mandamentos, primeiro e maior de todos os mandamentos qualquer, escola dominical que está péssima. Qual que é o primeiro e maior de todos os mandamentos? Está com dúvida? Hã? Qual que é o primeiro e maior de todos os mandamentos, igreja? Olha, parece que alguém lembrou lá. Tem que fazer a escola dominical que está péssima de Bíblia aqui. O primeiro e maior de todos os mandamentos é: amarás a Deus, amarás ao Senhor acima de todas, não é algumas. Se hoje tu vem aqui, entrou aqui e acha que tu vai receber a revelação do CPF, pode voltar para trás que não é esse culto. Poderia ter vindo no outro dia. Deus está dizendo ao meu coração o seguinte: o maior de todos os mandamentos é amar Ele acima de tudo. Dinheiro vai ficar lá embaixo, teu filho vai ficar para o terceiro plano. Ama a Deus acima de todas as coisas. Ele diz: e agora, Senhor, rogo-te que não escrevemos-te um novo mandamento. Não tem novo mandamento. O que essa geração está fazendo? Sendo guiada por Satanás. Essa geração está tirando aquilo que foi posto para colocar o que pensam que é enquadrar o evangelho no teu gosto, no teu querer. Mas só Jesus tem uma palavra aqui nessa noite: não tem novo mandamento, não tem nova ordem. O mandamento
mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. O que tem de falsidade em nossos púlpitos não é brincadeira. O que tem de falsidade no nosso meio, de pilantragem, rapinagem, raposagem, não é brincadeira. Por que pregar isso aí, irmãos? É para nós mesmo isso aqui. Não estou pregando para quem está lá fora, não. Eu estou pregando para quem está dentro. Porque o evangelho é o quê? Transformação, sim ou não? Sim. Então tem que pregar para ter a transformação. Glória a Deus. O evangelho ele deve transformar. O mentiroso, a mentirosa, é uma pessoa que só louva a Deus e deixa de mentir. O evangelho deve transformar um adúltero em um homem guardado e reservado no Senhor. A palavra de Deus ela deve transformar a adúltera, a fornicária, uma mulher virtuosa de provérbios. Mas como que é que vai se transformar se não tem que entregar a genuína palavra? Tem que ter palavra, tem que ter Bíblia. E outra, ninguém veio aqui para apanhar, não. É a base. Eu não estou pregando nada mais do que está aqui dentro. Glória a Deus. É só o que está aqui. A base é simples. Versículo 6. E o amor é este: que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Agora vai pegar um pouquinho. Quem lembra aí do tema da mensagem? São as 3 importâncias do Evangelho. Primeira, amar. Amar a quem? Aqui no contexto é amar uns aos outros. Dentro aqui, ó, de 2 João. Olha o versículo 5. Ele não descreveu o novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos. Glória a Deus. Não está escrevendo o novo mandamento, é o mesmo. Que amemos uns aos outros. Só que está difícil para amar o irmão do lado, né? Só que está difícil para ter compaixão com aquela irmã, né? Só que está difícil para andar em espírito, que para andar na carne está cheio, gente. Para andar no desejo caído, andando pervertido, imoral, está cheio. Só que a Bíblia diz que Deus ainda procura tais que o adoram em espírito e em verdade. Alguém que vai guardar no seu coração o segundo e maior do mandamento. Porque na lei antiga era 613. Até que Deus chama Moisés, ele sobe para o alto monte. Deus fala: pega essas pedras, que agora eu vou dar para você e vou proferir que uma engraçada vai colocar nela. Então de 613 se resumiram para 10. Estava difícil cumprir 613, aonde uma vez que se cumprisse 612 e esquecesse um, falou em todos. Então Deus falou: vamos pôr 10. Deu 10 a Moisés. Mas isso na antiga aliança. Na nova, quando Jesus veio, ele falou: calma aí, o povo está se embaraçando ainda com 10. Vamos resumir os 10 em 2. 613 virou 10, 10 virou 2. Amarás a Deus acima de todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Só que está difícil de nós vermos a comunhão entre irmãos na fé. Só que está difícil nós vermos guardar o que Cristo quer que a gente guardemos. A primeira importância do Evangelho: amar uns aos outros, segundo o que eu estou pregando aqui. Então hoje, tu não vai escolher quem tu vai amar. Eu vou amar ela, eu vou amar essa aqui não. Aquela também não. Esse eu amo, esse eu dou beijo no rosto. Oh,
a cobra, eu não amo, eu não gosto dela. Eu amo a Deus eu amo a Deus, eu amo acima de todas as coisas. Mas não amo a vizinha, mas não amo o irmão que está lá no culto. Ei, mentirosa, mentiroso, linguarudo. A palavra está dizendo, eu só li a Bíblia, mas eu percebi que a escola dominical está péssima, não tem nada de Bíblia aqui. Mas se for parar para ver, acho que novela, se for contar um episódio aí tem muita informação. Acabou, glória a Deus, né? Primeiro ponto: se eu quero viver o Evangelho de Cristo, se eu quero ser íntimo dele, eu devo amar uns aos outros. Você deve amar uns aos outros. Ame-se uns aos outros, porque senão não teremos parte com Deus. Já pensou você estar aqui perdendo seu tempo? Porque fazer como Cristo quer que faz, não está fazendo, então está fora, está excluído, está dentro, louco de si na oferta, mas eu estou falando, não estou recebendo nada. Está clamando ali, mas não estou ouvindo nada. Está pedindo, mas nem sei quem é. Por causa do erro, por causa da falta de cumprir a palavra de Deus. E o amor é esse. Qual? Que andemos segundo os seus mandamentos. Esse é o mandamento. Como eu já disse, quem? Andei neles quem? Neles. Será que os desejos que são alimentados aqui? Carnais? Querendo fumar? Dançar TikTok? Ser sensual? Né? Lascívia para cá, lascívia para lá. É esse? Andei neles, desse desejo? Neles quem? O que a Bíblia está dizendo? Andei neles quem? Nos desejos decaídos, depravados, adâmicos, imorais. Andei neles quem? Andei segundo ele quem? Que andeis nele quem, igreja? Se a igreja verdadeiramente andar em Jesus, presta atenção, se andarmos em Jesus, sabe o que vai acontecer? Você andará no caminho, não que vai te levar para o inferno, sem quem vai gritar a vida toda, ao caminho que acessa a vida, o único. O resto é bem que você sair. Vai andar na verdade. Quem é a verdade? Ele é a própria verdade. Nele não há mentira. Mas a própria palavra nos diz que tudo que tiver encoberto há de ser revelado, porque diante daquele que tem os seus olhos como chão de fogo, nada ficará encoberto. Primeiro ponto: amai uns aos outros. Segundo, obedecer. Obedecer a quem? Você tem obedecido a Deus? Tem medo? Não adianta, irmãos. Não adianta confessar com os lábios, que eu já conheço esse texto. Mateus 15, 8. Esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está muito longe de mim. E sabe o que é verdade? Quando a gente tenta se expressar algo para Deus, primeiro ele vem no externo. No externo está lá, terno, gravata, a saia até no chão. Só que aí, depois que nós fazemos a nossa confissão, ele vai para o interno. Sabe por quê? Eu posso muito bem estar falando que eu sou algo, que eu quero algo, que eu desejo algo por fora. Mas até ele chegar e olhar por dentro. Porque as intenções do coração, já diz a palavra, ela é mais afiada do que uma espada de dois gumes, mais penetrante do que uma espada de dois gumes, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, atrás de visão de corpo, atrás de visão de alma, atrás de visão de espírito, atrás de visão de juntas e medula. Nessa noite não tem como enganar a Deus, porque ele já olhou para o meu e do interior
coisa. Até que chega no interno e vê qual que é a verdadeira revelação que está aqui nas intenções do coração. Tá bom, glória, né? Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Parece que eu conheço uma doutrina de uma igreja que eles não confessam que Jesus veio em carne de jeito nenhum. Arianismo. Aqueles testemunhos que passam para lá e para cá, eles não confessam que Jesus veio em carne. Esses descarta fora, não tem parte com Jesus Cristo, chamados anticristo, falsos mestres. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado. Antes, recebemos o inteiro galardão. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 11. Eis que cedo vem, sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém roube a sua coroa. Sabe o que Cristo está dizendo? Não é que você vai chegar naquele grande dia, ele vai chegar e falar, ó, você vai pôr uma coroa linda na tua cabeça, cheia de pedra. Não é literal. A coroa simboliza galardão. O galardão simboliza recompensa. Então quem vive com Deus, ele está dizendo, olhai por vocês mesmos. Porque tem gente que está aqui e está esperando que Deus olhe por ela, que Deus olhe por ele. Ei, não tem mais nenhuma criança aqui não. Você conhecemos a verdade, é tempo de tu levantar a tua cabeça, dobrar o teu joelho, pagar o preço, buscar a ele, tomar cuidado, porque já tem muitos falsos profetas enganando até mesmo nos nossos púlpitos. E sofre aqui ou não? E a colega aqui para falar que não, sofre, mas não para pregar o verdadeiro evangelho. E qual que é o verdadeiro evangelho? Diz transformação. Tem que transformar. Ou todo mundo já está perfeito aqui? Não precisa de nada para mudar? Eu creio que precisa de tudo. Esse é o motivo que Jesus não veio para você. E se você morrer hoje, será que sofre? Será que sofre? Se Jesus vir para mim hoje, pode acontecer qualquer hora. Será que ele subir? Será que ele subir? Ainda tem uns de nossos meios que dizem, ninguém pode ter certeza da sua salvação. Como não? Se você tiver com a vida imunda, suja, falsificada, se você tiver uma vida longe dos padrões que Deus ordenou, aí sim você pode proferir com teus lábios, dizendo que você não tem certeza da tua salvação. Se eu não tenho certeza da minha salvação, qual é o caminho que eu estou seguindo? Para onde eu estou indo? Quem eu estou buscando? Se eu não tenho certeza da minha salvação. Aí toma cuidado, porque tem gente que profere, eu vou para o céu, eu vou para o céu, eu vou para o céu. Mas o padrão dela e dele não diz nada com o cidadão que vai morar no céu. Aleluia a Deus. Não lê Bíblia, não tem interesse nenhum para a Bíblia. Você não veio aqui para ouvir o homem, você veio ouvir qualquer palavra. Então a partir de hoje, tu tem que se pensar por isso aqui, ó. E não é ficar só ouvindo. Você tem que procurar e se alimentar direto lá. Vai na fonte, não fica esperando terceiros, não. A fonte está aqui, ó, que joga para a vida eterna. Tem que ir aqui, irmãos. Eu costumo pregar e a maior verdade. Quem não examina a Escritura é obrigado a acreditar naquilo que ouve. E nos dias atuais, muitas das vezes os que estão ouvindo é heresia.
Não ouviu o que disse? Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça de Deus. Uma coisa é fazer um julgamento sem saber o que está acontecendo pela aparência. Outra coisa é trazer a palavra e dizer: tu está em pecado, tu está em fornicação, na Bíblia diz: os fornicados não entrarão no reino de Deus. Tu matou aquele homem e a palavra diz: não suicidei, não dá como suicida, porque os tais não entrarão no reino de Deus. Outra coisa é olhar até a parede e dizer: aquela pessoa eu acho que está pecando. Já vou parar que quem está pecando é você. Achar não é ter certeza, mas quando abrimos a palavra de Deus e dissemos: aqui está escrito, é pecado e ponto final. Não pode julgar. Vai lá, João 7,24. Se você julga pela aparência sem saber, isso é um julgamento hipócrita de fariseu. Aquele julgamento que é feito sem saber nada, não examina nada, não tem Bíblia, mas não usa. Parece que eu estou enxergando aqui Jesus falando no meu coração que tem alguns que dizem isso aqui, ó, como se fosse um amuleto da sorte. Mas é que nós passamos a ser mais profundos na intimidade com Deus. Isso aqui não deve ser um amuleto da sorte para ficar na sua estante no Salmo 91, nem 23, nem 22. Isso aqui tem que ser vivido, praticado, exercido, ministrado. Oh, glória! E alguém que está entendendo aí? Isso aqui não pode ficar parado na minha e na sua casa. É para ler, é para examinar, é para ler, é para pregar, e de tempo e fora de tempo, porque é isso que irá salvar o cachaceiro da bebida, o fumador de droga, do seu vício. É isso que irá transformar aquele que está lá fora. É só a palavra que transforma. Mas como que ela vai transformar se ele não quer? A preguiça hoje em dia está tão grande. Quer uma coisa? Se o pastor falar aqui, nós vamos fazer uma campanha após o culto, para ninguém ir embora, para nós dobrar o joelho e orar pelo menos 1 hora, não tem 5 que queira ficar. Mas se vier outra proposta e falar: nós vamos abaixar os portos, vai ter como se bebe, aí vem até ver, né? Jesus, aí vem. Sabe o que está revelando? Padrão de gente carnal dentro da igreja. Padrão de gente que está se enganando, porque enganar Deus não tem como. Você achou que eu me dar vitória para você de hoje? Gente que está se enganando e se enganado por Satanás. Olhar por vocês mesmos para que não percamos o que temos ganhado. Antes recebamos o inteiro galardão. O que tem de gente que não tem interesse em ter galardão é incrível. É mais pessoas dentro do culto como esse que não tem interesse nenhum de receber galardão. Porque o galardão virá pelas obras. Pergunta aplicativa: quais são as suas obras? Já teve alguma para Cristo? Ou está achando que o evangelho é do oba-oba? Eu tenho que pregar isso. Talvez alguém não tenha entendendo. É tanto lixo tóxico que prega no nosso público. É tanta mentira, é tanto um evangelho light. O evangelho é transformador, irmãos. Capaz de transformar um PCC assassino, bandido, meretrizes, garotas de programa, quando ele é ministrado de forma correta, genuína. Você não pode mais ficar se enganando a si mesmo. Você tem galardão? Você tem obras?
Já pensou com a vida toda na casa de Deus? Você está achando que evangelho, esse evangelho light que você ouve pregar a vida toda. Entra, senta, bate palma, sai. Na sexta não muda. Entra, senta, nem abre a boca para abrir a boca, não consigo até agora. Aleluia, sai e volta, sai, é a mesma coisa. Vem, senta, dá meia música de glória, frouxo, forçado, porque o pregador fica pedindo, vou repetir para toda a glória. Vou repetir para ver se tudo agora. Não tem que repetir nada. Deu glória a quem tem glória. Não é bom forçar a glória, filho. Porque tudo que é forçado Deus não recebe. Se eu peço para vocês dar glória e vocês só dão glória porque eu pedi, Deus não recebe. É a mesma coisa que eu culto. Vou lá ao culto para adorar a Deus, mas eu vou porque não tem nada para fazer em casa. É melhor ter ficado em casa do que vir aqui e perder o tempo. Porque Ele não recebe, irmãos. Até quando nós vamos ficar nesse evangelho frouxo? Até quando nós vamos ficar aturando isso em nossos púlpitos? Levanta a mão que Deus vai tirar a vitória. A vida está toda imunda, não quer nada com Deus, Deus vai dar vitória. Analise os profetas da antiga e da nova aliança. Sabe qual que foi a vitória de João Batista? Sabe o que João Batista recebeu? Aquele que preparou o caminho de Jesus. Ele veio antes e preparou o caminho para Jesus vir atrás. Sabe qual foi a herança dele? Sabe qual foi a recompensa dele na terra? Quem sabe? A cabeça dele posta numa bandeja. Olha para os profetas de hoje. Não tem nada a ver com o profeta verdadeiro. Sabe que João Batista, o profeta verdadeiro de Deus, recebeu? A cabeça dele numa bandeja. E os profetas de hoje? Está recebendo pix. E os profetas de hoje? Está lendo um monte de sapato em cima desses altares imundos que não tem nada a ver com Deus. Está lendo um carro, vou levar aqui para ajudar a igreja. É melhor você doar, não levar, porque você vai pegar o dinheiro e pôr no teu bolso. Deixa isso para você que eu não vim pregar isso. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo. Olha que lindo, irmãos. A própria palavra é que vai nos ensinar. Ninguém está apanhando aqui nessa noite. Eu estava falando só a verdade. Na verdade é um momento que depois que você conhecer ela, porque hoje eu estou ensinando. Depois de ensinar, tu aprende. Ninguém pode repreender, exortar alguém puramente sem antes de ensinar. Primeiro tem que ensinar. Depois que a gente aprender a nossa vivência, chega e repreende. Chega e exorta. Hoje é só ensino, para que todos venham aprender. E quando Deus quiser repreender, Ele vai aprender. Já aprendeu a palavra sobre o que é verdade, mas está vivendo na mentira. Olha só o versículo 9. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Já pensou, eu estou aqui no culto, eu bato o palco, eu louvo, recebo a oportunidade aqui na frente, abro o culto, mas quando vai ver, eu não tenho Deus. A gente não pode se enganar, irmão. Não é porque faz uma meia dúzia de barulho aqui, faz os movimentos lá, que está cheio de Deus, que vai morar no céu. Se fosse assim, esses evangélicos satanistas, que estão aí, com a igreja, com a cruz para baixo, preto e vermelho, não sei se você já viu, eles também iriam morar no céu. Se fosse tão fácil assim, irmão, Ele não diria para nós que o caminho que conduz à salvação, a porta é estreita. E o que Ele fala de
nada. Às vezes ela tomou uma atitude isolada e essa atitude traz em consequência de dizer que está passando prova e perseguição. Não, aquilo é o fruto da sua escolha, bonitinha. Uma coisa não tem nada a ver com outra. O que eu estou vendo hoje em dia, eu estou na prova, está na prova, não há nenhuma prova que seja eterna. Deus livrará de todas elas aqueles que vivem o verdadeiro evangelho. Mas quando você vê alguém que está na prova que parece que não tem fim, tem algo errado. Tem algo errado. Tem algo errado. Deus prometeu que nos livraria de todas. Todas. Tu vai entrar em uma, pode ter certeza que tem mais 3 agendadas. Sai na prova, já tem 5 vindo junto. Só que você vence todas. Se está em Cristo, está perdendo, vem andando com ele genuinamente, saindo da prova, tem mais 5 batendo na porta. Oi? Cadê? Quando vai ver? Quem é você? Quem é você? São as provas e as lutas que virem chegar por trás. A gente vence uma, já tem mais 5. Vence as 5, já tem mais 10. Vence as 10, já tem mais uma. Não acaba. Mas quem está vivendo o verdadeiro evangelho vence todas em Cristo Jesus. Eu vou repetir isso aqui. Pois aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo. É fato. Eu creio que os crentes aqui, os anciãos, eu cheguei ontem no Evangelho. Mas tem gente que está aqui, Só que observa como que era servir a Deus lá atrás. Pelo menos 15 anos atrás. E olha hoje como está servindo. Por que tem parado de servir como servia antes? Por que tu desleixou na obra de Deus? Pregava, né? A irmã pregava, né? O irmão pregava, né? Por que não prega mais? Falava em mistério, né? Por que não fala mais? Profetizava, passando profecias, né? Por que não está passando mais? Será que o erro está em Deus? Jesus Cristo quer ter intimidade, relacionamento. Não quer uma vida superficial. Alguém aqui fica com a cara emburrada, olhando no WhatsApp, trocando mensagem no culto, conversando, cutucando um ou outro. Não, o Evangelho tem que ser vivido por completo, genuinamente. Se queremos morar com aquele que é santo, se queremos ver Ele naquele grande dia, ao tocar da última trombeta, ver Ele como Ele é realmente, face a face. Nós temos que viver com Ele em espírito e em verdade. Já pensou, mas está aqui no culto dessa palavra aqui, Tem 30% que está sentado nesses bancos, mas não tem nada a ver comigo. O que você está querendo dizer, pregador? Olha aí, versículo 9. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo. O que você quer seguir não tem nada a ver com a doutrina de Cristo. O que você está tirando, essa palavra não está falando comigo, não. Eu acho que está falando. Assim está servindo para o tijolão, olha lá, mas para mim não, eu peguei minha parte só. A palavra diz que toda a escritura é proveitosa. Pode receber por completo, sabe por quê? Se não te servir agora, vai servir amanhã para a tua vida. Se não servir agora por completo, tem partes que vão se encaixar na semana que vem, no mês que vem. Um dia será aplicado ao meu e ao teu coração. Tem gente que não vai obedecer a Deus mais. Por que paramos de obedecer a Deus? Eu vou só falar, vou pregar por parábolas, você entender. Deus diz: crescei na graça e no conhecimento. Se for perguntar aqui quem leu a Bíblia hoje, ou essa semana, se tiver um que levantar a mão, muito.
renúncia. E no conhecimento, busca pela palavra, leitura, estudos, meditações. E você não está crescendo nem na graça do conhecimento, parabéns. Tu está em rebeldia contra Deus. Sabia não? Vou entregar a vitória aqui. Essa é aquela que Cristo está orquestrando aqui nessa noite. Que através da sua palavra, que é mais penetrante do que uma espada de Deus mundo, irá fazer que a transformação e o avivamento nos últimos dias aconteça aqui primeiro, dentro do coração, para que possa preparar os vasos que estão aqui, como João Batista preparou os corações do deserto através do batismo nas águas, para que depois Jesus viesse no coração e fizesse morada. Primeiro Deus palavra, primeiro Deus ensina, primeiro Deus resolve, primeiro Deus ensina. Eu sei que é difícil dar uma glória forçada, porque talvez alguém veio aqui, está no culto e está dormindo, está no culto e está com a boca aberta, está no culto e não está recebendo a palavra, talvez a palavra não ouviu. Irmãos, Deus vai pegar esse falso profeta que está subindo até o nosso púlpito, um impuro. Se não ficar na cadeira de roda, como na liderança não ficou, se Deus não colocar um câncer na cabeça, Deus coloca, viu? Se Deus não fazer descer a cova, e no final de tudo, no meio não é descer a cova, é depois de descer a cova, vê que o nome não está escrito no livro da vida. Deus vai pegar um por um. Eu não darei conta da sua sala. Hoje eu estou pregando o que Cristo está mandando: palavra, Bíblia, salvação, renúncia, arrependemos. Se eu não pregar o que Cristo está me mandando, Ezequiel 3. Se mandares o Senhor falar para o ímpio da sua maldade, e você não falar e ele morrer nela, parabéns. O sangue das tuas mãos requererei. Mas falando você, ele ouvindo e não vivendo e morrendo, fica tranquilo, você não tem parte com nada. Sua parte um vez, ele vai pagar pela alma dele. Já pensou, irmão? Eu estou aqui, eu tenho que dar conta da minha alma. E depois, naquele grande dia, dar conta da alma de milhões. Porque eu preguei mentira no culto. Quem está obedecendo a Deus aqui? Mas de que forma? Por completo mesmo? É genuíno? Você está obedecendo aquilo que você acha? Essa parte aqui não serve para mim, vou descartar. Vou descartar. Isso aqui não tem nada a ver comigo, não está falando comigo. Eu acho que está muito exagero. Vou descartar. Eu acho que é um exagero. Já pensou? O homem que peca comigo e por causa do erro dele eu tenho que viver sem mais ninguém por resto da vida. Eu acho que está um exagero essa vida. Eu acho que Deus não queria fazer ninguém sofrer assim. A palavra falou, está falado. A palavra nos disse, está dito. Não há para onde correr. Terceiro ponto: as três importâncias do Evangelho dentro da segunda epístola de João. A primeira, amar não somente o seu filho, o seu primo, o seu neto. Isso é fácil. Quero ver você amar aquele que quer dar na tua cara. Quero ver você amar aquele que diz que não gosta de você. Você deve amar ele. Se você não está fora do Evangelho, está fora de Cristo. Faz um check-up, tem a gente até assim, ó. Talvez essa palavra, né? Está pegando bem certeiro, né? Bem no coração. O alvo sempre. A segunda importância, obedecer o quê? Os meus pensamentos. Obedecer o que eu acho que é, o que eu penso que eu quero. Não, obedecer a Deus. E o terceiro, perseverar. Perseverar no quê? Na vida vazia, numa vida mundana, numa vida sem Cristo, numa vida sem renúncia, sem cruz.
na doutrina de Cristo Jesus. E qual que é essa? Olha aí. Se alguém, quem persevera na doutrina, versículo 9, de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Não está na doutrina, está descartado, está de lado. É a palavra, está dizendo, não. Leia, pode ler. Quem persevera na doutrina de Cristo, não é a sua, não é a doutrina carnal da porta larga. Esse tem tanto o Pai como o Filho. Olha o versículo 10. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, esse ensinamento, se alguém vem nesse púlpito qualquer dia da semana e vier para pregar para vocês, não esse ensinamento que está sendo pregado hoje, não recebais em tua casa, nem tampouco da paz do Senhor, nem tampouco salveis. Por quê? Porque quem o salva tem parte nas suas e nas obras. Está tenso, né? Uma coisa que Cristo não suporta no evangelho que rodeia. Aleluia a Deus. Não tem que rodear, tem que ir com certeza. O que tem que ser mudado na minha e na sua vida. Todos nós. Você acha que eu estou me excluindo? Não, estou incluso. Todos nós. Para podermos receber algo de Deus. Se alguém vir aqui amanhã, subir aqui, ter convosco e não trazer essa doutrina que produz transformação, olha aí, versículo 10. Não recebais em tua casa, nem tampouco faça convite nem com a gente, não coloca no púlpito, nem tampouco salda ele. Por quê? Porque quem o salda tem parte nas suas más obras. Aleluia a Deus. Terceira importância: perseverar na doutrina de Cristo, ensinamento de Jesus. Jesus é aquele que mais pregou sobre o inferno. Quer ler a Bíblia? Começa no Antigo Testamento. Vou começar de novo, que é lindo, né? Ver Mateus. Chega em João, para você ver ele falando. Quem quiser ver após mim, quem quiser, não quer, pode voltar para trás. Ô Pedro, Simão, Barjonas, não quer você ir embora também? Não? Vai, tchau. Palavra de Jesus. Só que aí fica difícil ouvir quando você está ouvindo tanta baboseira, né? Cristo quer produzir nesses últimos dias o verdadeiro avivamento. E o que é avivamento? É transformação de caráter. Outra hora estava frio, depois passa a estar fervoroso. Outra hora estava vazia, sem nada, com angústia, morrendo de depressão. Porque quem não está com o Espírito Santo e não está cheio dele, logo tudo que é do mundo acaba oprimindo, sufocando, contrariando, entristecendo. Aleluia. Aonde o Espírito Santo está, a casa pode estar caindo, ela não vai falar. Tem base? Os dois alicerces. Aquele, porém, que ouvir estas minhas palavras e as pratica, comparou ele ao homem prudente. Ele ficou a sua casa sobre a rocha. E quando veio os ventos, as chuvas que deram naquela casa, a depressão, a angústia, a opressão, a morte, o luto, aquela casa não caiu porque ela estava fincada na rocha. E a rocha é Jesus Cristo. Glória a Deus. A rocha que também é o símbolo da obediência à palavra. Mas, porém, aqueles que ouvem essas palavras e não praticam, assemelham-lhe ao homem insensato. Não está falando, não só está falando do gênero masculino, não. Está falando de ambos, tá? Porque primeiro Deus fez o homem. Estou falando de homem e da mulher. Está ouvindo ela hoje? Se você não pratica, parabéns.
Você está sempre ficando sobre a areia. Mas cuidado. Eu conheço essa história. Paga de galã, paga de bonito, paga de riquinha, paga de ter condição, paga de ter tudo, mas no final está vazio por dentro. Mas no final tem tudo, mas não tem nada. Porque uma coisa tão pequena que acontece quer se matar, está com depressão, está com ansiedade, quer desistir da vida. Hoje a palavra está vindo ao meu coração, sabe por quê? Para que ele venha trazer transformação dentro do nosso lar, transformação dentro da nossa casa, transformação nesse evangelho, transformação em cima desse púlpito. Persevere, não frio do jeito que está nessa cadeira. Não no instinto carnal, mundano lá da terra do mundo. Persevera na doutrina e ensino de Jesus. Não é para perseverar naquela cachaça, porque ele quer que te larga ela para passar a tomar Santa Ceia. Não é para perseverar com a língua desse tamanho que é preta, maldita, falando mal do próximo, até mesmo da casa de Deus. Tem, você acha que não? Não, até mais tem. É para perseverar usando teus lábios como coisa santa para louvar e engrandecer o nome santíssimo de Deus. Perseverar com os ouvidos serem inclinados para fofoca e mentira. Não, mas perseverar os ouvidos, a voz sensível do Espírito Santo. Se fosse mais sensível nessa noite, teria alguém já chorando, porque a palavra de Deus não dá toca. A graça renova. O glória que sobe parece que ficou só no teto, porque está forçado, né? Mas se tivesse subido, tinha descido e essa casa estava cheia agora. Essa casa estava cheia do mistério de Deus. Cristo não quer um evangelho superficial, ele quer um evangelho genuíno da minha da tua parte. Larga os costumes desse mundo, larga a sala, larga a idolatria, larga a mentira, larga a dissensão, emulações, contenda, heresia, deixa tudo de lado, vive o verdadeiro evangelho, porque Cristo quer entrar na tua casa e trazer a verdadeira transformação, a verdadeira transformação. Abre o teu coração hoje. Falar para você, eu estou sentindo um peso aqui dentro. Sabe por quê? Se todos estivéssemos com Ato 2, estava todos no mesmo propósito, todos no mesmo espírito, todos no mesmo amor e todos nas mesmas expectativas de receber algo que não é da terra, mas é de cima. Por isso que está pesado o ambiente aqui nessa noite. Um está querendo o céu, um está querendo espovergado, o outro está com o pensamento lá na rua, lá em casa, lá naquele problema. Irmão, deixa tudo lá e vem aqui adorar a Deus em Espírito. Amém? As três importâncias: amar uns aos outros, obedecer a Deus, perseverar na doutrina de Cristo. Se fizer esses três brilhares, eu só comprei três. Fizer esses três, será íntimo de Deus. Terá comunhão com o céu, não é com o homem, não. Assim veremos os milagres voltar a acontecer diante de nós. Pode exaltar a Deus. Eu gostaria, diante dessa oportunidade, perguntar: se existe alguém no nosso meio que gostaria de dar um passo para ele nessa noite, dê um sinal para tua mão. Alguém que gostaria de confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador da tua alma, dê um sinal para tua mão. Onde você estiver, só, se tiver com vergonha, faz assim, ó. Eu vou ver, o Pedro vai chegar até você.
Você que ainda não aceitou Jesus, dê um passo para mim. Tem alguém? Não tem? Pode bater palmas para mim. Amém, igreja? Amém! Quer que isso me permite, para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Pastor, vai dar os anúncios da obra de Deus? Por que se não serve do Senhor com Paulo?